Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem está falando com vocês é o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. Sou do Rio de Janeiro, sou carioca, né? Acho que já deu para perceber. E eu tô aqui para trabalhar um pouquinho com vocês da matéria de Direito Administrativo chamada de improbidade administrativa. Eu sigo com vocês aqui no tópico de improbidade, vou colocar alguns conceitos aqui, a gente vai trabalhar. Eu sempre deixo, tá? E hoje não seria diferente, eu deixo minhas redes sociais com vocês. Minhas redes sociais é @professorcanário. Qualquer dúvida pode me chamar por ali que eu vou te responder no que eu puder. Beleza? Mas vamos lá, Canário, vamos tacar fogo. Primeiro conceito de improbidade administrativa diz assim, ó. Improbidade administrativa. Ato de improbidade administrativa é todo aquele que custa a administração pública e do interesse público importa em enriquecimento ilícito, que está previsto no artigo 9º. Artigo 9º de qual lei? Da lei de improbidade, a lei de número 8429, que causa prejuízo ao erário, que está previsto no artigo 10º, e que atenta contra os princípios da administração pública, que está no artigo 11º. Curso de Direito Administrativo, Júnior, enfim, da Juiz pode. Na Constituição Federal diz assim, ó, no artigo 37, parágrafo 4º, tratou de improbidade administrativa e diz: os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário. O mais importante, se você reparar, é que ele diz assim, ó, vírgula, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Isso aqui é importante, muito. Quando a Constituição trata isso aqui pra gente, cara, que ela traz, ó, vamos jogar aqui um OBSzinho. Quando a Constituição Federal traz pra gente essa parte de improbidade administrativa, prevista no artigo da Constituição Federal, qual artigo, Canário? O artigo de número 37, parágrafo 4º. E que ele diz que os atos de improbidade administrativa importarão a famosa suspensão dos direitos políticos. Aí ele diz pra gente a famosa perda da famosa função pública. Aí ele diz a indisponibilidade dos bens. Isso aqui, muito famoso, a gente vai trabalhar isso já já. Aí ele diz a indisponibilidade dos bens na forma e gradação previstas em lei. Quando ele coloca aquela vírgula e coloca na forma e gradação previstas em lei e fecha a vírgula, o que ele quer dizer? De acordo com 8429. É isso que a Constituição faz. A Constituição, desculpe o termo, ela joga assim, isso aqui não é comigo. Como vai funcionar? Aí você tem que olhar na forma que está na lei. Na forma que está na lei é na lei de número 8429. A Constituição Federal, quando veio em 88, ele trouxe para a gente o que uma lei iria dizer. E essa lei é que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Beleza? Aí ele diz, isso sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos lá. Isso aqui tem muita coisa boa para a gente queimar. Como assim muita coisa boa? Primeiro, eu já entendi que é suspensão dos direitos políticos. Tranquilo, Canário. Suspende, o cara não pode usar ou seja, votar nem ser votado. Perfeito. Ele perde o famoso direito político. Isso aí não vai entrar em discussões políticas, não, mas é o que alguns relatam que teria que ter acontecido no passado, enfim, coisas desse tipo. Perda da função pública, ou seja, ele pode perder o cargo, sim. Inclusive, se eu for olhar nos estatutos, eu vou dar como exemplo a 8.112. Mas é claro que tem os demais estatutos. Eu sei que o seu é diferente. Show. Enfim, na 8.112, uma das formas de demissão, se você for olhar na lei, é improbidade. Canário, o primeiro raciocínio é, o que é improbidade? Só para poder tentar entender o porquê que o cara perde o cargo, se eu ainda não conseguir raciocinar o que é improbidade. Improbidade, gente, é um ato de desonestidade, ou seja, que traz a ideia de enriquecimento ilícito, que atenta contra o princípio, ou seja, o que causa prejuízo. Perfeito. Esses atos aqui são atos ilegais. Concorda comigo? Sem nunca ter estudado na vida, com seu conhecimento de mundo, é isso que eu quero que você venha. Vem com seu conhecimento de mundo, vem pra cá, vem junto comigo, deixa teu coração bater. Já entendi que não é um ato certo, é um ato errado. Perfeito. É um ato que vai de encontro à lei. Perfeito. Já entendi essa linha de raciocínio. Então, se esse ato aqui vai de encontro à lei, o cara pode perder os seus direitos políticos. Votar e ser votado. Perfeito, Canário. Ou seja, ele não tem mais o gozo dos direitos políticos, consequentemente, abre aspas, ele não poderia ocupar cargo público, porque um dos requisitos é estar em gozo dos direitos políticos. Perfeito. Canário, eu já entendi que ele pode perder o cargo. E perder o cargo, como você disse, lá no 8.112, uma das formas de demissão, salvo engano lá no 132, ele vai trazer que uma das formas de demissão é praticar a improbidade. Praticar ato de improbidade. Não leva a crime, não. Crime é um negócio muito pesado. Aqui é ato de improbidade. Quando ele pratica esse ato de improbidade, uma das formas dele ser penalizado, Canário, é perdendo a sua função pública. Então ele pode vir a figurar num processo administrativo, por exemplo, Canário, sim, e pode estar lá na ação penal cabível também? Sim, ele pode responder na ação penal cabível. Perfeito.
Uma pergunta que se a banca quiser aprofundar um pouquinho, isso aqui eu quero te nivelar para mais, então vem comigo. Se a banca perguntar se o cara foi absolvido na esfera penal lá e ele já tinha perdido o cargo pela função, na função aqui, já tinha gerado a perda da função, vincula a esfera? Toma cuidado. Até vincula. Só vincula se for o quê? Negativa de autoria ou inexistência de um fato. Lembra sempre disso. Não é toda sentença judicial que vai vincular a esfera administrativa. Mas se for de absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato, não há o que se falar. Catarina, isso é alguma jurisprudência? Não, está na lei. Inclusive, se você quiser como base, está no artigo 126 da 8.112 de 90. Ele vai dizer que uma sentença vincula a esfera administrativa se for negativa de inexistência do fato ou de sua autoria. É assim que diz lá na lei. Então, preste atenção. Então, já entendi, canário, para você ficar com essa carta na manga. Essa perda da função pública, realmente o cara perder. Ele pode perder e vir uma sentença judicial e interferir nessa esfera? Até pode. Sim, se essa sentença judicial for de absolvição, por quê? Fala comigo, deixa o teu coração bater. Por negativa de autoria ou por inexistência de um fato, beleza? Isso aqui já deixou tua carta na manga, tranquilão? Coração batendo firme e forte. Olha pra mim, olha no fundo do meu olho. Isso mesmo, vem que daqui a pouco a gente vai fazer um mapinha mental, fica tranquilo. Essa indisponibilidade dos bens, você já viu. Vi não, canário, viu sim, ó. Eu não posso falar. Eu sou carioca, né? Então eu vou falar, no meu estado posso falar. E aí, o que acontece? Há muito tempo atrás, teve um juiz que estava dando um rolê com o carro de um cara que eu não posso falar o nome. Começa com e termina com isso aí, Batista, perfeito. O início eu não posso falar. Mas aí, canário, pode isso? Não pode. Caralho, sério, não pode. Mas por que aconteceu? Porque é Brasil. Mas não pode. Mas olha pra cá, olha pra mim, olha no fundo do meu olho. Vou te explicar o que acontece. Os bens, quando ficam disponíveis, por quê? Porque eu consigo entender, eu consigo inferir, eu consigo deduzir com forte indício que o cara fez merda. Beleza, fez merda, fez caquinha, show de bola. Se ele fez merda, a chance dele ter gerado um prejuízo para o Estado é muito grande. E o Estado quer fazer o quê? Quer colocar aquele dinheiro de volta nos cofres públicos. Beleza, esse é um raciocínio lógico. Então, se você toma um prejuízo, você quer o quê? Poxa, eu quero recuperar esse prejuízo que eu tomei. Então, se coloca na qualidade de Estado. Mesma coisa é o Estado. O Estado quer voltar com esse dinheiro de volta. Aí o Estado fica, meu Deus, mas eu sei que foi esse cara. Mas aí o cara diz, haha, devido ao processo legal, ninguém é considerado culpado, senão após o trânsito julgado. E aí, cara, o que aconteceu é que ficou nessa. Aí o que acontecia? O cara ia pegando os bens que ele tem todinho. Por exemplo, ele deve R$10. Aí isso aqui vale 2. Aí ele tem 5 dessa daqui, que vale R$2. Aí ele pegava as 5. Ele está com R$10 de dívida. Ele pegava as 5 que ele tinha e vendia as 5. E aí no final falava assim, agora você foi condenado, tem que pagar. E ele diz, eu não tenho nada. É isso que acontecia. E aí, canário, não pode. Hoje eu faço o quê? Eu não posso pegar aquelas canetas dele, ó, lembra a caneta de R$2 cada uma? Ele devia 10. Eu não posso pegar as canetas de R$10 dele hoje? Posso. Eu posso pegar canetas e sair vendendo? Não, porque eu tenho devido ao processo legal. Ninguém é considerado culpado. Beleza, até aqui tranquilo. Mas eu posso pegar aquelas canetas que ele tem, eu não sei desenhar, tá? Então que vale a intenção. E faço o quê, canário? Eu posso pegar, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um cadeado. E coloco, canário, parece uma mala de viagem com um ponto no meio, eu sei. Mas eu pego as canetas dele, ó. Essas aqui são as canetas, ó. Estão todas deitadinhas aqui, ó. E as canetas eu coloco dentro da mala. Quando eu coloco dentro da mala, coloco dentro do cadeado. Quando eu coloco dentro do cadeado, eu estou colocando a famosa indisponibilidade dos bens. Isso é considerado penalidade? Ainda não. Isso é chamado de medida cautelar ou medida acautelatória. É que se ao final ele for condenado, eu vou abrir aquele cadeado, vou pegar aquilo ali e vou diminuir a dívida dele. Essa é a ideia. Por enquanto, seu coração tá batendo junto com o meu? De verdade? Olha no fundo do meu olho. Então já entendi. O que é? Isso aqui é só dispositivo constitucional? Isso, por enquanto, eu só estou batendo os dispositivos constitucionais contigo. Suspensão dos direitos políticos. Ele perde o direito de votar ou de ser votado. Perfeito. Automaticamente ele não pode ocupar cargo público. Beleza. Perda da função pública, ele pode ser demitido de um cargo. Por exemplo, ele pode passar por um famoso processo administrativo disciplinar. Show. Tanto que na 8.112, uma das formas de penalidade de demissão é a improbidade. Belezinha? Tranquilão. Indisponibilidade dos bens como sendo uma famosa medida cautelar ou medida cautelatória. É aquela que eu pego os bens do cara e coloco no cadeado. Tranquilo até aqui? Seu coração ainda está batendo? Tô sim, galera. Vamos lá. Vem mais um pouquinho.
E ele diz sem prejuízo da ação penal cabível. Que tudo isso pode estar acontecendo e pode estar rolando uma sentença judicial. Sim, pode estar rolando uma ação penal cabível, sim. Uma ação penal, perfeito? Então, este momento é só o que falamos sobre improbidade dentro, por enquanto eu estou dentro da nossa linda Constituição Federal. Isso tudo está no artigo 37, parágrafo 4º da linda Constituição Federal. Quando ele diz pra gente que os atos de improbidade portarão suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, canário, ele tem também o famoso ressarcimento erário. Sim, tem o famoso ressarcimento ao erário. Ressarcir o erário é devolver o dinheiro aos cofres públicos. Canário, então ele diz suspensão do direito político, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário na forma e gradação, sem prejuízo da ação penal cabível. Então ele tem que devolver o dinheiro aos cofres públicos? Sim. Ressarcir o erário é devolver o dinheiro ao Estado. É lógico, canário, se eu quero voltar o dinheiro, então uma das formas, por exemplo, de eu conseguir ressarcir o erário, se eu coloquei aqueles bens indisponíveis, ao final, se aquele cara foi considerado culpado, automaticamente eu pego aqueles bens do cara e uso para ressarcir o erário. Sim, essa é a linha de raciocínio. Até que essa é a essência. Improbidade é um ato de desonestidade, é um ato que vai de encontro à moral, à ética, aos bons costumes. Então, automaticamente, essa improbidade tem essas formas. E é claro que nós vamos trazer o que é o enriquecimento ilícito, o que é atenta contra o princípio. Eu vou trazer hipótese por hipótese, sim, beleza? E o que gera prejuízo ao erário. Então, a gente vai trabalhar o artigo 9º, o artigo 10º, o artigo 11º da 8429, mas é muito, não é pouco não. Show? E aqui eu vou fazer alguns links com o seu estatuto, que é onde vai trazer a ideia de declaração de bens e valores. A gente vai fazer um link dentro da 8429. Tem muita informação boa. E aqui eu quero que você olhe no fundo do meu olho, que a gente começa a ganhar uma gordura agora, trazendo a ideia dos sujeitos. Como assim dos sujeitos? A banca pode te perguntar a parte dos sujeitos. Como assim, canário? Esse sujeito é o quem? É quem pratica o ato de improbidade. Quem pode praticar e quem pode sofrer. Ou seja, então eu já entendo que quem pode praticar o ato de improbidade, quando tem que ser um servidor público. Não necessariamente, pode ser um vacilão. Como assim pode ser um vacilão? Vamos trazer que é um vacilão para você já já. Primeiro que a gente já trouxe o conceito, trouxe o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Os atos de improbidade importarão o que, canário? Eu já disse para vocês a suspensão dos direitos políticos, a famosa perda da função pública. Aquela medida cautelar chamada de indisponibilidade dos bens, o ressarcimento erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Acabamos de falar. Vamos lá, mais um pouquinho então. O sujeito passivo de improbidade administrativa, quem pode sofrer? Quem pode tomar este prejuízo? Quem pode receber? Aí ele diz pra gente, a famosa administração pública direta. Quem é a direta, canário? União, Estado, DF, município. Pode, canário, pode. A indireta, fundação, autarquia, sociedade, show de bola. Fundacional, ou seja, as autarquias, fundações públicas e privadas, empresas públicas, sociedade e economia mista, dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios e território. Ou seja, canário, então todo mundo ali, tanto a direta quanto a indireta, sim, aquela que você vê lá no artigo 37, caput da administração, que ele diz a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, município, obedecerá aos municípios, ele diz legalidade, especialidade, enfim, dane-se. Aqui pra gente eu quero que você entenda tanto a direta quanto a indireta. Então já entendi quem é sujeito passivo, aqui eu tenho a administração direta e tenho a administração indireta. Perfeito? Isso aqui tu já teve, inclusive, comigo na aula de organização do Estado. Quando eu disse para você a direta, fiz o bonequinho, lembra do bonequinho do ex-presidente e tal? Enfim, fiz tudo aquele linkzinho, ou seja, de uma forma de mnemônico para a gente poder memorizar e acertar. Show? Isso aqui eu já trabalhei. Mais um pouquinho, canário. A empresa pública incorporada ao patrimônio público ou entidade cuja criação, custeio erário haja concorrido ou concorra por mais de quantos por cento, canário? Mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Ou seja, canário, se ela concorreu com mais de 50%, ela já pode sofrer essa empresa incorporada ao patrimônio público. Canário, mais um pouquinho. O patrimônio é entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, entidade cuja criação, custeio erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. Então vamos lá. Empresa incorporada mais de 50%. E ele diz patrimônio é entidade que receba subvenção com menos de 50%. Se for empresa mais de 50%, patrimônio incorporado, automaticamente, cara, empresa incorporada ao patrimônio, eu trabalho a ideia de que é mais de 50%. E se for patrimônio entidade que receba subvenção,
menos de 50%. Perfeito? Então só fica ligado no mais e no menos ali. É bobeirinha, mas é uma decorebinha de lei aí que se tu der mole, tu toma pau de bobeira. Já sei que é direta, já sei que é indireta. Perfeito. Já sei que empresa que tiver mais de 50%. Ou quem tiver patrimônio, ou seja, Canário, subvenção, menos de 50%. Aí diz um doutrinador chamado de Eli Lopes Meirelles. A galera já sabe, né? Quem é meu aluno já sabe. Inclusive o nome do meu cachorro é Eli Lopes Meirelles. Cara, sério, eu botei como homenagem a este professor maravilhoso, ao qual eu pude aprender muito com as suas obras. Caralho, não tô brincando, o nome do meu cachorro é Eli Lopes Meirelles, não é sacanagem. A galera vê isso lá no Instagram toda hora, @professor Canário, só me seguir lá, você vai ver que eu trabalho, posto questões, posto dúvidas, enfim, esses prints que a galera vai fazendo, eu faço assim, a galera vai colocando print, vai colocando, a gente vai colocando sempre alguma coisa de conteúdo ligado ao seu concurso, aprovação, e você acertar o seu X aí e me levar pro teu tão sonhado churrasco de posse. Amém, gente? Amém, que lindo. Então vem comigo, olha o que o Eli disse pra gente. Porém, neste rol, as entidades devem ser incluídas também aquelas que receberam subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de órgão público, bem como daqueles cuja criação custeio haja concorrido com menos de 50%. Show de bola. Se for subvenção, automaticamente menos de 50%. Se for empresa, mais de 50%. Patrimônio da receita anual. Limitando-se, nesse caso, a sanção de patrimonial de repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Ou seja, isso quem disse foi o Eli Lopes Meirelles. Essa é a definição de que traz quem nos ensina. Beleza? Sujeito ativo. Ou seja, agora eu já entendi quem pode receber. Então aqui pra gente, Canário, quem pode receber quem pode ser o famoso sujeito passivo? Sujeito passivo é quem vai receber a ação de improbidade, ou seja, quem vai sofrer a improbidade. Então, quem sofre a improbidade? O famoso sujeito passivo. Vamos lá. Vou botar só aqui, ó, sujeito passivo de improbidade. Aqui tu vai lançar no teu caderno administração direta, administração indireta. Aí aqui como observação tu vai colocar o quê, Canário? Essas duas observações. Empresa que tiver o quê? Mais de 50%. Ou seja, Canário, e agora se surgir a palavra subvenção, menos de 50%. Só isso. Que é isso, Canário? Essas são palavras-chave. Tanto a administração direta quanto a indireta. Empresa com mais de 50% ou subvenção com menos de 50%. Só isso. Caraca, é simples. É simples. Isso aqui tu já mata. O que está na lei de dispositivo legal, literalidade do texto da lei de número 8429, da lei de número 8429/92. Galera, então tu vai pegar a lei, vai jogar a informação, vai explicar, depois tu vai fazer um macetinho das palavras que eu tenho que gravar. Sim, quando eu digo das palavras que você tem que gravar, é aquilo que está na lei. Está na lei, sim. Então aqui são só palavras que eu extraí de quê? De exercício. Fiz questões, palavras que aparecem. São essas. Acabou, com isso aqui eu consigo matar. Acabou, serve, dane-se. Mas, Canário, você não está me ensinando a improbidade inteira. Não, nem quero. Eu só quero que você acerte a porcaria do X, bota dinheiro no bolso e me leva pro churrasco. É só isso. Então olha pra cá, é só isso. Vamos acertar o X em nome de Jesus. Vem. Só isso aqui. Gravou? Pronto. Ponto. Passei. Vai, faz um print aí. Vai lá. Já sabe quem é o sujeito passivo. Pronto, resolvido. Ai, Canário, mas eu aprendi um monte. Eu sei, dane-se. Para sua prova, eu só quero que você saiba isso aqui, que é o suficiente, que é o que está na lei, por enquanto. Show de bola. Agora a gente vai começar a falar do famoso sujeito ativo, ou seja, quem pratica o ato de improbidade. Os termos da lei podem praticar improbidade administrativa quem? Os agentes públicos são considerados todos aqueles que definitiva ou transitoriamente, com ou sem remuneração. Isso aqui é importante. Com ou sem remuneração. Até o cara duro pratica. Como assim, Canário? O cara, ele é considerado agente, tá, gente? Para efeito de improbidade. Quem tá com ou sem remuneração pode praticar aquilo ali? Sim. Dá exemplo. Dá o mesário. Mesário pode. Caraca, sério? O mesário pode gerar um dano no Estado. Portanto, ele é um dos caras sem remuneração, jurado, beleza? No Tribunal de Júri. Eleição, nomeação, designação, contratação, seja qualquer forma de investidura ou vínculo. Exerça alguma função pública, mandato, cargo, emprego, em nome dos sujeitos passivos do ato de improbidade. Ou seja, então vem comigo. Então pode ser o mesário, Canário? Pode ser o jurado? Sim. Pode ser o cara que está ocupando cargo, emprego, função? Sim. Qualquer que seja o tipo de vínculo. Beleza? Portanto, eles podem praticar a improbidade? Sim. Mas quem, Canário? Olha este aqui, que esse aqui é o que mais cai, é esse cara aqui. E geralmente as questões de improbidade estão no sujeito. Então se tu errar esse sujeito, eu vou te enforcar.
Como assim, caralho? Terceiros também podem ser considerados sujeitos ativos de improbidade administrativa. Aqueles que, induzam ou concorram para a prática de ato ou dele se beneficiem sob qualquer forma direta ou indireta. Ou seja, se esse cara está induzindo ou concorrendo ou se beneficiando já é o suficiente. Dá exemplo ele está praticando improbidade junto com um servidor. Então o servidor público está ali feliz e contente, fazendo as suas merdas normais. Quando vem um indivíduo que não tem nada a ver com a porcaria da história e chama o cara para fazer mais merda. É isso sim, o servidor ele faz merda com o outro. Por que ele faz merda? Porque ele aprendeu a fazer merda com o irmão mais novo. Assim, caralho, aprendeu a fazer merda com o irmão mais novo. E isso, 2 irmãos não fazem merda dentro de casa? Normal. Como assim? João é irmão de Pedro. Os 2 faziam merdas quando criança. Cresceu, João virou servidor. João arrumou quem? Achou Tício no meio da vida. Quando ele conheceu Tício, os 2 fizeram merda junto. Por que eles faziam merda junto? Porque o servidor, ele arruma outro para fazer merda. Isso daí que surge uma matéria chamada de concurso de pessoas, que diz o Código Penal lá, quem de qualquer modo concorre para o fato, incide nas penas excominada na medida de sua culpabilidade. Enfim, tô brincando, mas onde eu quero chegar? Só que João é servidor público. João é um servidor público. Se é um servidor público, pode ser um sujeito ativo de improbidade? Sim, acabou, dane-se. Canário Tício. Tício é quê? Tício é um pela-saco, Tício é um vacilão, Tício é um nada, não é nada. Tício é só o amigo que faz merda. Aquele cara que acha que é servidor. Cara, é o putativo? Não, calma, o putativo ele tem que estar praticando ato em nome do interesse do Estado. Se ele está fazendo merda, ele passa a ser usurpador. Então toma cuidado com isso. Mas aí Tício chamou o João para fazer merda. Os 2 faziam merda juntos? Sim. Se fizerem merda juntos, automaticamente, o mesmo Tício, não sendo servidor, pode ser sujeito ativo? Sim. Ele está induzindo, auxiliando ou concorrendo ou está se beneficiando. É o suficiente para que ele pratique ato de improbidade. Tá comigo? Então o cara pode não ser servidor e praticar? Sim. Basta que ele pratique junto com um servidor. Que lindo. E esse Tício, canário, mesmo não sendo servidor, ele já pode, já entendi. Mas o outro tem que ser qual servidor? Qualquer um. Acabou. Ele basta que ele seja sujeito. Então, terceiros que podem ser considerados sujeitos ativos de improbidade, sejam aqueles que induzam, concorram para a prática do ato ou deles se beneficiem sob qualquer uma de suas formas. Ou seja, direta ou indireta. Se ele se beneficiou, já é o suficiente para ser considerado. Então, posso ter um particular que não tem nada a ver? Pode. Aí diz ele lá para os Meirelles. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Vale mencionar que o ressarcimento do dano deverá ser integral quando ocorrer lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro. Assim me refiro. Inclusive no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público terceiro beneficiário os bens e valores acrescidos ao seu patrimônio. Como assim, cara? Ele pode perder? Pode perder aquilo que foi acrescido. Então vamos lá. Já entendi 2 coisas, canário. Já entendi que na famosa improbidade administrativa, eu posso linkar aqui o quê? O famoso sujeito passivo. E desse sujeito passivo, eu posso falar que eu tenho a administração direta, a administração indireta. Eu posso falar que eu tenho a empresa. E eu posso falar que tem alguma coisa ligada à subvenção. Se for empresa, é mais de 50%. Se for subvenção, é menos de 50%. Beleza. Mas eu tenho também, canário, os famosos sujeitos ativos. Quem pode fazer a merda de probidade. Já sei quem pode sofrer. Agora eu tenho que saber quem pode fazer a merda. Então, quem pode praticar essa improbidade? Eu posso falar que são os servidores? Sim, cara. Desses servidores públicos aqui, eu posso falar que eu tenho com ou sem remuneração. Show de bola. Eu posso falar que eu tenho ocupante de cargo em comissão. Eu posso falar que eu tenho ocupante de função de confiança. Eu posso falar que eu tenho mesário. Eu posso falar que eu tenho jurado, que são os famosos agentes
honoríficos. Que agente honorífico é dotado de honorabilidade, é honra e duro. Beleza? Isso é honorífico. Como assim honra e duro? É honra e duro. Porque, canalha, ele tem honra de servir ao país, mas ele tem a dureza de ser pobre no país. Ou seja, canalha, então é a honorabilidade. É o famoso mesário jurado. Ele trabalha sem ganhar nada. Canalha, eu ganhei um vale coxinha, que só aceita no Habib's e o Habib's fecha nesse dia. Eu sei disso. Beleza? Isso é pra honra do pobre. Tô brincando. Mas, ó, vem comigo. Então, já entendi que esses caras aqui podem, sim. E eu posso ter também, canário, um particular sem vínculo, sim. Desde que ele faça o quê? Desde que ele tenha 3 palavrinhas. Induza, concorra ou se beneficie. Se ele induzir, concorrer ou se beneficiar, já é o suficiente para ele ser considerado um particular. Canário, desde que ele esteja o quê? Atrelado ao servidor. Portanto, já tem aqui, dessa improbidade, o sujeito passivo e já tem o sujeito ativo. Dentro do sujeito ativo eu tenho com ou sem remuneração. Tá aqui contigo, olha para cá, olha para mim. Eu tenho, canário, corre comissão, função de confiança, show. Eu tenho mesados e jurados, que são os honoríficos. E eu tenho particular sem vínculo com o Estado. Desde que ele esteja fazendo junto com o servidor, que ele induza, concorra ou se beneficie sobre qualquer uma de suas formas. Perfeito, portanto aqui eu já tenho os sujeitos ativos e os sujeitos passivos do ato de improbidade. Tá comigo? Vamos lá mais um pouquinho então. Vamos tacar fogo mais um pouquinho só. Vamos lá que tá acabando. Falta menos coisa. Falta menos do que faltava. Vamos pagar esse trem. Diante desses princípios, vale mencionar que o ressarcimento erário, ou seja, até o valor acrescido. Daqui a pouco a gente trabalha. Ato de improbidade administrativa. 3 hipóteses de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, 10º e 11º. Lembra que eu já trouxe prejuízo, dano e atentar contra o princípio. São considerados atos de improbidade administrativa os atos administrativos as condutas dolosas ou culposas, sejam elas omissivas ou comissivas, que importem em enriquecimento ilícito, que gera prejuízo ao erário público e que atentem contra os princípios da administração pública. Esses são os 3 atos considerados atos de improbidade. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público, terceiro, beneficiar os bens acrescidos ao seu patrimônio. Ou seja, se ele tiver enriquecimento ilícito, o quanto acresceu? Ah, cara, ele tinha 100 mil, ele acresceu 120 mil, então ele pode perder o quê? Os 20 mil. Ou seja, se ele agora ele tem 120, ele só acresceu quantos mil? 20 mil. Então, automaticamente, esse é o valor que ele perde no caso de enriquecimento ilícito. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, ou seja, enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável o inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Lembra aquela indisponibilidade dos bens? Prendeu o dinheiro do cara. Essa é a ideia. Esse daqui, este artigo 8º, gente, ele despenca em prova. E ele é tão manjado porque tu dá para tu matar pela Constituição Federal. Tu mata assim, ó, numa tranquilidade. Por que tu mata? Ó, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Cara, tu já sabe que é do valor do transferido. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você. Um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda a aula acompanha um material PDF por apenas
10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.